Olá, pessoal do sexto ano. Hoje nós vamos estar iniciando, né, o nosso plano de estudos doutorado do sexto ano, ensino fundamental, né, começando a PET volume 3, a primeira semana, com o tema África, berço da humanidade, que vai da página 58 à página 61. Então, aí a PET de vocês, a apostila, vai trazer um texto, né, falando sobre a descoberta o berço da humanidade na África, um texto da Sabrina Brito, né? Nesse texto que vocês vão ler, vocês vão ter conhecimentos complementares sobre o descobrimento, né, do berço da humanidade na África. A gente viu, né, na PET anterior, na quarta semana, vocês fizeram um mapa, né, da trajetória com as duas hipóteses da chegada do homem à América. A primeira hipótese que vocês viram lá no mapa foi de que eles fizeram a rota, né, passando pelo Estreito de Bering, na época da glaciação, quando criou-se uma camada espessa de gelo que possibilitou eles passarem a pé e chegar até o continente americano. A outra hipótese foi a hipótese das pequenas embarcações, que eles teriam atravessado de barco, né? Vocês viram lá no mapa, estudaram na PET anterior. E também vocês viram que foi encontrado, né, no sítio arqueológico da Lapa Vermelha, o crânio de uma mulher, né, descendente dos homens sapiens, espécie humana que originou o homem atual, que foi chamada de Luzia. Agora nós vamos ver qual foi o primeiro, né, achado, o primeiro vestígio encontrado na África que comprova que os primeiros humanos tenham surgido lá. Vocês vão, antes de começar as atividades, eu vou estar postando vídeos, né, sobre esse assunto. Então, para começar as atividades, aí, ó, vocês vão pegar para mim o caderno, quem está fazendo no caderno, quem está fazendo na apostila vai pegar a apostila, porque nós vamos fazer juntos, né, a atividade dessa semana. Então, aí, no caderno ou na PET, vocês vão escrever PET 3, primeira semana, o seu nome, a sua série e a sua turma, antes da gente começar. Aí vem a primeira pergunta. Todos nós sabemos que o continente africano protagonizou o surgimento da humanidade. Lá foram encontrados os fósseis mais antigos do planeta e todas as pesquisas apontam para lá como lugar onde tudo começou. Para além da origem da humanidade, a África também foi palco da construção de grandes civilizações. Entre essas civilizações, podemos destacar o Egito Antigo, sociedade que se organizou às margens do rio Nilo. Observe o mapa atual da África e o que destaca a região do Egito Antigo. Em seguida, responda as questões abaixo. Aí vai ter dois mapas, né? O primeiro mapa, né? Que é este aqui, que vai trazer a África atual. A África é um continente composto de vários reinos, né? Vocês vão ver aí a Argélia, vocês vão ver Moçambique, vocês vão ver o Sudão, o Egito, né? Vocês vão ver vários reinos que compõem
é a África atual, que são povos com culturas e com idiomas diferentes, né? A África a África é formada, é um continente formado por vários reinos. E do outro lado está o mapa que destacou para vocês o Antigo Egito, que é o que nós vamos responder as questões, né? Que vamos ver a sua localização, né? Olha lá, tem o Mar Mediterrâneo, tem o Oceano Pacífico, o Mar Vermelho, o Rio Nilo em volta dele. Você pode ver que tem vários reinos, né? Ó, tá apagadinho aqui, mas aí na apostila de vocês está bem legível, né? Então, vamos às perguntas sobre a análise desses dois mapas, né? Vocês vão olhar com bastante atenção para depois responder as questões. Lembrando que nós vamos copiar a pergunta e a resposta, o enunciado, não, só pergunta e resposta. Então, aí vai aparecer para vocês a primeira pergunta, né? O que você sabe a respeito do continente africano? Vocês já vão ter analisado os dois mapas da África atual e da antiga, né? Vocês já vão ter assistido os vídeos que eu postei, então vocês já vão ter conhecimentos a respeito desse continente. Então, a primeira coisa que a gente vai responder aí é a localização do continente africano. O continente africano é o terceiro maior do mundo, é banhado a leste pelo Oceano Atlântico, a oeste pelo Oceano Índico, ao norte é separado do continente europeu pelo Mar Mediterrâneo e a nordeste é separado da Ásia pelo Mar Vermelho, pelo Canal de Suez, localizado no Egito. A África é considerada o berço da humanidade, não só porque é ali encontrados os vestígios dos nossos parentes mais antigos, mas também porque é lá que surge a nossa espécie, os primeiros seres humanos como nós. A letra B. Você já ouviu falar do Egito? O que você sabe sobre essa civilização? Depois de vocês já terem assistido os vídeos, né? Eu ter explicado para vocês, vocês vão ter os conhecimentos básicos, né? Vai saber que a civilização egípcia, né, antiga, permaneceu às margens do rio Nilo entre 320 a.C. a 32 a.C. Por estar em meio ao deserto, o rio Nilo passou a ser fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. O rio era utilizado como via de transporte, pessoas e mercadorias. Suas águas também eram usadas para beber, pescar e fertilizar a margem na época das cheias, o que favorecia a agricultura. A economia agrícola era baseada principalmente a economia egípcia era baseada principalmente na agricultura que era realizada às margens do fértil Nilo. A escrita egípcia era hieroglifo, a escrita da época, que eram desenhos, né? Que simbolizavam as letras para que eles pudessem registrar os acontecimentos da época. Sabemos também que no Egito existem célebres pirâmides de Gizeh, túmulo dos faraós, atribuída a Quéopes, Querfen e Miquerinos. Então, as pirâmides são grandes construções que serviam de túmulo para os faraós. A gente vai ver que os faraós era a figura mais importante do Egito, né? E que também lá eles usam, né? Vocês já viram em filmes as múmias, né? Então, por eles acreditarem que existia vida
após a morte, eles mumificavam os corpos, né? Usava a técnica de mumificação, que era utilizado ervas aromáticas, né? As especiarias, né? E sais para conservar esses corpos. Em seguida, eles envolviam esses corpos em ataduras de tecido para conservar o corpo, porque eles acreditavam que um dia a alma voltaria para aquele corpo. Então, a mumificação era a técnica desenvolvida pelos egípcios para conservar o corpo, pois a morte apenas separava o corpo da alma. Então, isso é o que a gente sabe sobre o Egito Antigo, né? Que a gente viu em filmes, né? Nos vídeos que foram postados. Por isso que é importante vocês assistirem os vídeos antes de começar a fazer as atividades, tá? Repare na imagem 2, observe que o Egito Antigo era composto por rios, que em sua geografia ganhava destaque o Nilo, que era o rio, né? Mais extenso do mundo. No contexto do Egito Antigo, qual era a importância do rio Nilo? Então, o rio Nilo foi de suma importância ao desenvolvimento da civilização egípcia. As periódicas cheias do rio tornavam o solo fértil e propício à agricultura. Suas águas eram essenciais à pesca e à sobrevivência dos indivíduos, que também bebiam e cuidavam de sua higiene pessoal com aquelas águas. O historiador Heródoto fala a seguinte frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que é uma dádiva? É um presente, né? Que o rio era um presente, foi um presente para o Egito, que possibilitou o desenvolvimento dessa civilização. Sem o Nilo, eles não conseguiriam se desenvolver. Por quê? Porque não teria os elementos essenciais para a sua sobrevivência. Então, devido às suas constantes cheias, né, o que acontecia? Quando chovia, o rio enchia, trazia em suas águas restos, né, de galho, resto de folha, resto de animais, e depositava às margens do rio, do lado de fora do rio. Aquilo ali se decompunha, apodrecia e se tornava humus que fertilizava a terra, né? Era um fertilizante natural que ajudava no desenvolvimento, né? E na plantação no local, tornava propício o plantio no local. Então, por isso que Heródoto diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. A questão ainda sobre o Nilo, observe que as unidades que compõem o Egito Antigo estavam localizadas na margem do rio. Elabore hipóteses que possam justificar a organização dessas comunidades nas margens dos rios. Na PET anterior, PET 2, a gente viu, né, que como que as civilizações foram se desenvolvendo, os primeiros povos foram se desenvolvendo. Aí a gente viu que lá no período paleolítico, para sobreviver, eles sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutas para se alimentar. Eles eram nômades, eles iam de um lugar para o outro, não tinham uma morada fixa, porque eles necessitavam de sobreviver. E como eles não tinham descoberto ainda a agricultura e as técnicas para a agricultura, eles se mudavam de lugar para o outro. Aí depois vocês viram que do período paleolítico foi para o período neolítico, aonde os primeiros povos começaram a se fixar
Ocorreu um probleminha, esqueci de desligar a internet. Então, eles começaram a se fixar próximo aos rios, né? Porque eles já tinham descoberto a agricultura e a domesticação de animais. Então, lá eles plantavam, eles colhiam, eles sobreviviam. Foi aí onde surgiu a sociedade egípcia, né? A primeira sociedade. Então, aí tá. A importância do rio Nilo para a constituição da sociedade egípcia se deve pela sua grande capacidade de fertilização, devido à grande concentração de humus, que é aqueles restos que vinham com as enchentes, né? E se tornavam futuramente adubo nas margens do rio. A civilização egípcia construiu sua civilização na volta do rio Nilo, pois era a maior fonte de água por perto. E na beirada possuía o papiro, que foi usado para fazer papel e acabou sendo uma atividade econômica. Então, duas razões. Para a sobrevivência, por causa do papiro, que na época era a árvore, né, que eles extraíam e utilizavam até produzir em papel para fazer as suas escritas, lembrando que as suas escritas eram símbolos e que se chamava hieroglifo. Questão de número 2. A sociedade do Egito Antigo era organizada em classes de pessoas que se agrupavam de acordo com a função que desempenhavam. Abaixo temos uma pirâmide com a representação social de cada grupo. Com a ajuda do seu livro didático ou pesquisa na internet, complete os espaços com os segmentos correspondentes. Então, aqui a gente está vendo a pirâmide, né? Com as camadas sociais, né? Então, lá no topo da pirâmide está o faraó, que é a figura mais importante, né, dentro da sociedade egípcia. Segunda camada, a nobreza, né? Terceira camada, os soldados. Quarta camada, os escribas. Quinta camada, os comerciantes. Sexta camada, os artesãos. Sétima camada, os camponeses escravos. Existia a necessidade dessas camadas sociais para que a sociedade se desenvolvesse política, econômica e culturalmente. Cada uma dessas sociedades tinha uma função. Então, nós vamos ver aqui logo abaixo uma tabela. Agora, preencha a tabela abaixo com as informações solicitadas. Sociedade egípcia, a gente vai ver a camada social, quem que era o integrante e qual que era a função, o que eles faziam. Então, faraó. Quem que era o integrante? O faraó. Era o governante, era o administrador. Qual era a função? Era o governador máximo do estado e era considerado e adorado como uma divindade na terra. Seu poder era completamente centralizado, exercia a função política e religiosa. Então, lá no Egito Antigo, era uma teocracia, ou seja, o faraó exercia a função de político e de religioso ao mesmo tempo, por isso que era uma teocracia. Em seguida vem a nobreza, que era composta por sacerdotes, nobres, oficiais militares e altos funcionários. Qual era o papel dos sacerdotes? Tinha a incumbência de organizar os cultos e festividades religiosas. Os nobres, oficiais, militares e alto funcionário que ficavam responsáveis pela administração e arrecadação de impostos. Então, vocês estão vendo que cada um tem uma função. Os soldados eram militares de baixa patente, tinha a responsabilidade de garantir a hegemonia do poder faraônico através das armas. Eles não recebiam salário em dinheiro, né? Exercer essa função simplesmente em troca de comida e proteção. Os escribas eram trabalhadores especializados, camadas populares, dos homens letrados,
homens que tinham conhecimento, que sabiam a escrita da época, né? A registrar as coisas. Eles eram responsáveis pela escrita, a contabilidade do reino e por fiscalizar as obras coletivas. Então, era um alto funcionário dentro da escala social. Os comerciantes eram homens comuns. A partir deles desenvolveram-se uma economia baseada também no comércio e na circulação de riqueza entre seu povo e as civilizações vizinhas. Então, era aquele responsável por comprar e vender os produtos, tanto dentro do seu reino como nas civilizações próximas. Os artesãos também eram homens comuns, eram aqueles que trabalhavam pedreiro, carpinteiro, desenhistas, escultores, tecelão e ourives, né? Eles faziam os trabalhos manuais. Camponeses e escravos eram agricultores e escravos, eram responsáveis pelo plantio e colheita, a organização das obras públicas. Por fim, os escravos que eram capturados em guerra e geralmente que trabalhavam em troca de água e comida. Então, era pessoas que eram capturadas, por exemplo, um reino brigava com o outro. Quando o reino que perdia, os seus soldados se tornavam escravos. Eles não recebiam dinheiro em troca, apenas água e comida. A próxima tabela, né? A próxima questão, número 3, a religião na sociedade egípcia era politeísta. O que quer dizer religião politeísta? A crença deles era a adoração de vários deuses, né? E essa religião politeísta, ela tinha como base o antropomorfismo, que era os deuses que tinham forma de humano e de animais. Vocês vão ver lá a hora que a gente for apontar os deuses egípcios, né? Que às vezes eles tinham um corpo de animal, a cabeça, aliás, o corpo de humano, cabeça de animal ou de alguma coisa da natureza, como o sol, né? Então, eles eram politeístas e antroposofista. Por quê? Porque os seus deuses tinham o corpo de humano e a cabeça de animal. Existia o deus do sol, da agricultura, dos mortos, entre tantos outros. Cada cidade-estado antigo tinha o seu deus protetor. Pesquise no livro didático ou na internet e em seguida preencha a tabela listando quais eram os principais deuses do Antigo Egito e sua função dentro da sociedade. Então, cada um dos reinos, né, tinha um deus e tinha uma função. O primeiro deus que eu listei aí foi o Ahran-Atu, chamado de Ra. Foi o principal deus entre os deuses egípcios. Era responsável pela criação do mundo e representado pelo sol. Então, ele tinha um corpo de humano e a sua cabeça era a representação do sol. Sete era o deus do caos. Era o responsável pelas guerras e por toda a escuridão. Era aquele Deus ruim, né? Que era responsável por tudo que era de ruim, pela morte, por tudo, pela escuridão. O rei Atum era o deus guardiã, era a deusa Atum, era a deusa guardiã das mulheres e protetora dos amantes. A deusa mãe exercia um papel protetor, seja nessa vida, seja no além, livrando as almas da opressão dos demônios, né? O que é uma mãe para a gente? É aquela que livra a gente de todos os perigos, de todas as coisas ruins.
Então, essa deusa era considerada uma deusa mãe, porque ela livrava a pessoa de todas as coisas ruins. Osíris, senhor dos mortos, era adorado no Egito como o deus da vida após a morte. Lembra que eu falei que eles acreditavam na vida após a morte? Né? Que para eles a morte era cíclica, ou seja, era como se fosse o dia e a noite. Eles acreditavam que assim como existia o dia, depois vinha a noite, depois vinha o dia novamente, que existiria a morte, depois viria novamente a vida. Por isso que eles preparavam o corpo, né, no processo de mumificação, para aguardar essa volta da alma para o corpo. Ísis, a deusa da ressurreição, era conhecida como uma divindade extremamente altruísta e generosa, sempre disposta a atender as necessidades dos outros. Então, ela era aquela que ficava responsável pela ressurreição, né? Porque eles acreditavam na ressurreição. Anubis, o embalsamador divino. Esse deus era conhecido por mumificar os mortos e orientar suas almas para a vida após a morte. Também era o guardião dos cemitérios e das múmias. Então a gente já falou sobre a mumificação, né? Como que o corpo era preparado com erva, com sais, depois suas vísceras, ou seja, o fígado, o coração, eles usavam um processo que retirava tudo que tinha dentro do corpo e preenchia com ervas aromáticas para conservar o corpo, para esperar a volta da alma. E o Anubis era o deus responsável por isso que era o embalsamador divino. Tonti, o deus do conhecimento e da sabedoria, escrita e magia. Também era o escriba do submundo, mestre das leis físicas divinas que mantinha a biblioteca dos deuses. Lembra que a gente viu lá na classe social quem que eram os escribas? Eram os homens letrados que eram responsáveis por escrever, né, e registrar o que acontecia no Egito Antigo. Então, esse deus aí, ele era o escriba, era ele que fazia a escrita. Existia um livro que se chamava o Livro dos Mortos, né? Que quando sepultava nas pirâmides os faraós, eles levavam todos os seus pertences, joias, tudo, e levavam um livro que contava a sua vida. Hathor, a deusa da maternidade, ela protegia as mulheres durante a gravidez e o parto. Também era adorada como deusa da fertilidade. Má, deusa da verdade. Era a deusa da verdade, justiça, moralidade, ordem e harmonia. Ela simbolizava o equilíbrio natural do universo, sendo o oposto do caos. Então, se a Má era do bem, né? Ela que equilibrava a força do mal dos Sets, daquele deus lá que era, né, o deus do mal, da ruindade. Então eu vou estar postando vídeos, né, para vocês assistirem antes de começar a fazer as atividades dirigidas com esse vídeo, tá? Tenha uma boa semana.